Meus amados irmãos, como vai você? Na paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você vai assistir a nossa live aí no seu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, né? Ou no Facebook. Você seja bem-vindo. Nós estamos hoje estudando a lição número 13 da nossa revista Filipenses, um chamado à maturidade. Tá certo? Eu sou o pastor Walter Bastos e nos próximos minutos estaremos juntos pensando um pouquinho a respeito desse tema tão importante da vida cristã. Mas antes de nós começarmos o estudo, eu convido você para fazermos uma oração, para buscarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te adoramos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estamos finalizando a revista da nossa editora OBPC do título Filipenses, um chamado à maturidade. Hoje, pela tua bondade, finalizamos então a lição número 13. E eu peço a tua bênção, Deus, para nos iluminar, que o teu Espírito Santo nos traga entendimento dessa palavra e nós possamos, ó Deus, não apenas entender, mas praticá-la. Eu abençoo todos os nossos irmãos que estão do outro lado da telinha, assistindo e também participando, conferindo como os crentes de Bereia, para ver se são dessa forma mesmo, conferindo nas Escrituras. Abençoe nossa escola bíblica. Ó Deus, nós precisamos da tua bênção. Acreditamos ser ela um instrumento de edificação, um instrumento de crescimento espiritual. Obrigado pelo nosso irmão Diego, presbítero Diego, que está operando e fazendo essa transmissão, né, dando essa qualidade para os nossos irmãos. Abençoa ele, sua família e os demais membros da equipe que trabalham na gravação e na transmissão das nossas lives aqui da Igreja O Brasil para Cristo, do Alto Goianazes, Mogi das Cruzes, São Paulo. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, vamos continuar então e pela bondade de Deus estamos voltando, né? Estamos conseguindo voltar aos poucos. Domingo passado tivemos a bênção do culto presencial e com bastante restrição, é claro, mas aos poucos estamos conquistando e voltando para a nossa normalidade. Então convido você para abrir a sua revista na página 72. Como essa é a lição número 13, nós estaremos finalizando a revista. Mas na semana que vem nós vamos ter um tema inédito, um tema muito interessante que eu vou conversar com o nosso pastor, o pastor Fábio Gama, para ele dar a sua opinião e a sua aprovação. E aí nós iniciaremos uma série de estudos muito joia, que vai trazer edificação para o teu coração. Ok? Nós vamos para a leitura aqui do título Efeitos da Imaturidade 2, tornar-se carnal. Ele fala 2 porque o 1, que é a lição número 12, fala efeitos da imaturidade, tornar-se fingido, hipócrita. Então, quando não há maturidade, desenvolvimento da nossa vida espiritual verdadeiramente, então nós nos tornamos religiosos, ficamos vivendo só de aparências. Mas se continuamos nessa mesma direção, aí nos tornamos um crente carnal. E isso aí traz implicações muito ruins para nós. Então, convido você para nós fazermos agora a leitura do texto bíblico, na página 72. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, aí tem 3 pontinhos, Paulo diz, principalmente eu, porque aí ele traz toda a credencial humana que ele tinha, né, que foi criada aos pés de Gamaliel, e todas aquelas coisas que ele tinha antes de ser cristão. Então ele diz assim, eu tenho muita coisa para confiar na carne. E aí ele continua dizendo, só pensam nas coisas terrenas. Mas eu vou ler o texto para vocês na íntegra, aqui no Filipenses 3, versículo 4. Quando ele diz assim, bem, eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou eu ainda mais. Às vezes a gente também tenta confiar na carne, sabe? Se apoiando na nossa cultura, se apoiando no nosso dinheiro, se apoiando
no apoio político, né, desse ou daquele partido. E isso tudo é se apoiar na carne. E isso é uma coisa perigosa. Aí ele diz assim, ó, toda a credencial dele nem vou ler porque é muito. E depois no 19 ele conclui, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, meus irmãos, as coisas terrenas que eu costumo dizer que são as estruturas que Deus permite que seja criado para nós, não é o sentido da nossa vida. Nós não existimos por causa disso. Então, se Deus permitiu você alcançar alguma cultura, algum título, não coloque seu coração nisso. Deus preparou para que você tivesse essa bênção. Mas, sabe, não é isso. Você não está aqui por causa disso. A tua bênção é o Senhor. Ele é o teu maior patrimônio. Ele é a tua herança. É nele que você deve se apoiar. Certo? Se você nasceu numa família abastada, não se apoie também nisso. Se você é uma pessoa que tem muita riqueza, também não se apoie nada disso. Se apoie no Senhor. Ele é a tua segurança para toda a eternidade. Mas vamos aqui, ó. O objetivo da lição diz indicar que a maturidade cristã não é uma opção, é o alvo da vida cristã. Nós nascemos de novo e temos que avançar na nossa vida espiritual, que é a maturidade. Então não é um opcional da vida cristã. Antes, um imperativo, uma ordem, para que a espiritualidade não seja substituída pela indisciplina e pela carnalidade comportamental, né? Então a gente vai demonstrar essa carnalidade no comportamento, na forma que nós reagimos às situações da vida. Então vamos pensar aqui na introdução agora, que diz o seguinte. A introdução, você que está entrando agora, nós estamos estudando a revista Filipenses, um chamado à maturidade. Estamos na lição número 13, Efeitos da Imaturidade 2, Tornar-se Carnal, na página 72. Tá certo? Dá tempo ainda de você se juntar a nós e darmos continuidade. Estamos agora na introdução da lição, que diz assim: ninguém nasce maduro, e a busca da maturidade é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Olha que coisa interessante. Então, ninguém nasce adulto. Deus criou Adão só fisicamente, né? Ele não era adulto intelectualmente. Não era adulto nesse sentido. Precisava ser ensinado. E todos nós também nascemos criança e precisamos ser instruídos, ensinados. Então, alguém perguntou a um ancião numa pequena cidade: já nasceu algum homem famoso, importante, influente nesta cidade? O ancião, refletindo na pergunta, sabiamente respondeu: não, senhor, aqui só nascem bebês. Olha que coisa, todo mundo nasce bebê, né? Às vezes, uma vez eu vi uma ilustração que o Bill Gates diz assim: sabe aquele amiguinho seu que você chama ele de CDF? Ele vai ser o teu chefe quando você ficar grande. Olha que coisa, ele vai mandar em você, vai ser o teu gerente. Quer dizer, quando é criança, você não sabe exatamente o que aquela pessoa vai ser quando crescer, né? Mas, dependendo da forma como ela encara os desafios, o treinamento, o crescimento na sua vida, vai determinar como vai ser o seu futuro. Então, realmente, todo mundo nasce bebê e todo mundo nasce precisando de crescimento, tanto físico como intelectual, como espiritual. O crente carnal enche-se de conhecimento e experiência, mas demonstra uma grande contradição entre o que sabe e o que faz, porque as paixões carnais dominam a vontade dessa pessoa. Então ela faz aquilo que sabe que não deve fazer. O carnal acostuma-se com o erro e chega no grau mais intenso da carnalidade, quando o desacerto passa a ser defendido como uma postura correta. Olha que coisa horrorosa. Então, o comentarista bíblico Champlin define os carnais como segue: crentes
homens de carne, inteiramente destituídos do Espírito Santo. Apregoada a espiritualidade, mas falsa, fraudulenta, porque não dispõe das qualidades morais de Cristo. Uma das definições que Paulo dá para os crentes carnais é que são pessoas que não pensam nas coisas, só pensam nas coisas terrenas, tá? Não pensam nas coisas celestes, não tem espaço para pensar nas coisas celestiais. Então são os crentes carnais. Então, o que ocorre quando nós temos um comportamento carnal? Primeira exposição da nossa revista aqui diz um carnal e imoral. A principal característica do crente carnal, devido à sua imoralidade, é o desprezo pelo testemunho pessoal e a falta de consideração dada ao Espírito Santo. Ele prestigia dons espirituais em detrimento do caráter cristão e pensa que, pelos dons espirituais ou habilidades naturais, é justificado de comportamentos imorais ou impróprios para o estilo de vida cristão. Sabe, irmãos, tem um texto muito interessante aqui no livro de Mateus que eu vou ler para vocês, quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala a respeito de como detectar os falsos profetas. No capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Então, Jesus está dizendo que você descobre o caráter, descobre se uma árvore é boa pelo fruto que ela dá. E o falso profeta, você consegue descobrir o falso profeta pelo fruto, né? E o fruto fala do caráter. Essa semana nós ouvimos uma pessoa falando na internet sobre umas previsões esquisitas aí, e a pessoa então marcou a data, dia 8. Aí eu disse para minha esposa, esse é um falso profeta. Então, meus irmãos, o dia 8 passou e não aconteceu nada daquilo que ele falou, por isso se confirmou, mas eu já sabia de antemão que ele era um falso profeta. Aquela era uma falsa profecia. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, se ele disse isso, qualquer um que marcar uma data está sendo candidato a falso profeta. Mas o que Jesus está falando aqui é que você conhece o falso profeta pelo comportamento dele, né? Então, observe o que acontece em seguida. Mateus capítulo 7, verso 20 diz assim: assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Observe que ele fala nem todo o que diz. Dá a impressão que ele está falando, nem todo mundo que está pregando, nem tudo que está falando a respeito do Senhor, realmente é da parte do Senhor. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A diferença entre o discurso e a prática. Então, você não pode se impressionar com pessoas que têm talentos, que têm dons, porque o milagre pode ocorrer num ambiente pecaminoso. Olha o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí o 22 ele diz, muitos naquele dia, esse é o dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, Jesus responde, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não nega que houve esses milagres, mas a única coisa que ele diz é que eu não conheço você, nós não nos relacionamos. Você que viveu na prática da iniquidade, ou que manteve uma vida sem regras, uma vida que você criou suas próprias regras.
Então, gente, tem pessoas na igreja que valorizam muito essa questão dos milagres, sabe? Dos dons, do carisma, do pregador. Mas a Escritura diz para você observar ele pelo comportamento, pelos bastidores, como ele se comporta com seus pares, com os outros pastores, com seus superiores, com seu cônjuge, né? Como ele se comporta com os credores. É isso aí. Mas o crente carnal não se importa com isso não, ele não investiga profundamente. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o teu carisma pode te colocar num lugar que o teu caráter não sustentará. Então, carisma é quando a pessoa fala bem, quando a pessoa ora bem, quando a pessoa tem, você olha assim, nossa, esse é um anjo de Deus. Mas se ele não tem caráter, aquela posição que ele alcança vai tudo por água abaixo. O caráter é que dá sustentação. E o caráter fala do comportamento, meus amados, do conjunto dos seus hábitos. Continuemos. Dons não justificam. O apóstolo Paulo, noutra carta, traz um ensinamento completo sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12. E o seu significado para a igreja, para que serve? Mostra o valor dos dons para promover a edificação e o crescimento da igreja. Mas conclui o assunto dizendo que se alguém possuir todos os dons espirituais, mas não tiver amor, nada do que faz tem importância. Isso mesmo, está em 1 Coríntios capítulo 13, depois do capítulo 12, que ele fala tudo sobre dons espirituais, no 13 ele diz que o amor é que dá a segurança, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor verdadeiro. E a base do amor é desejar para o outro o que você deseja para você mesmo, né? A porta do caráter. É certo afirmar que a moralidade de uma pessoa é medida pela qualidade do seu caráter. E a porta de entrada para obter um caráter elevado é o amor. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral, é um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade e o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento, do seu comportamento. Então, por exemplo, nós estamos agora vivendo o final da pandemia. Eu creio nisso, estou profetizando em nome de Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. E a maior preocupação que a gente percebe nas pessoas é com o pagamento das suas contas. Então, elas estão preocupadas, porque não são acostumadas a dar calote. Isso é uma coisa boa. Né? Procurar os credores, fazer negociação, porque está todo mundo vendo que está difícil as coisas, e alguns até perderam seus empregos, porque eles não querem dar calote, querem ser bons pagadores, continuar sendo bons pagadores. Isso é uma coisa boa, faz parte do caráter, certo? Mas é só um aspecto. Vamos continuar. Inversão de valores. Então, o crente carnal inverte os valores. Uma postura notória do crente carnal é a inversão de valores, a ponto de chamar de bom o que é mal e de certo o que é errado. Isso aí é uma profecia. Lá no livro de Isaías 5, fala desse tempo que viria. As pessoas iam dizer que uma coisa amarga era doce e que uma coisa doce era salgada. E que uma coisa errada era certa. Nós estamos vivendo essa época de inversão de valores. Na carta aos Filipenses, temos o indicativo de que os carnais têm orgulho do que é vergonhoso. Olha que coisa terrível. Homens e mulheres carnais ostentam sua esperteza, aquela que os leva a trapacear, por exemplo, num negócio, e se gabam por sua sensualidade e envolvimentos físicos com o sexo oposto. Acha bonito isso. Meus irmãos, Paulo diz que algumas coisas que os gentios fazem no culto, só o referir é vergonhoso. Quanto mais se gabar de um comportamento carnal,
de um comportamento sexual errado. Nós temos que ter vergonha das coisas erradas que fazemos. Mas o crente carnal inverte as coisas, né? Porque para o mundo isso pode ser até ter alguma vantagem, não é verdade? Quando as pessoas obtêm essas gratificações sexuais por aí. Mas para nós que somos cristãos é uma vergonha, né? Paulo diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 7, por causa da imoralidade, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido conceda à sua esposa o que é devido, e a esposa semelhantemente ao marido. Aí diz, se você não pode conter-se, então case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que a vida sexual, a vida envolvendo essa parte da sexualidade é um assunto sério, importante. E a gente não pode fazer do nosso corpo o que bem queremos, porque ele é templo do Espírito Santo que habita em nós. Concluo esse tópico com a famosa expressão de Rui Barbosa, escrita há mais de um século: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esse é um pensamento de um sábio lá do mundo, né? Mas que reflete, meus irmãos, a tristeza dele pela perda de alguns valores. Sabe, nossos valores são marcados pela Bíblia, são determinados pela Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, como já estou aqui em Mateus, já vou ler para vocês. Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, a partir do versículo 13, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Primeira comparação que ele faz com o cristão verdadeiro é ser sal da terra. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, mas na prateleira, para alumiar a todos os que se encontram dentro de casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, duas comparações. Primeiro, o sal e segundo, a luz. Se nós pensarmos nas propriedades do sal, veremos que ele é extremamente necessário. E eu costumo dizer que o crente deve ser o tempero do mundo. E o sal fala, meus irmãos, de caráter. O sal fala dos valores, de falar a verdade, sabe? O sal fala de valores de você ser solidário, de você não ser mentiroso. Falar a verdade é a mesma coisa, né? De você, que mais? Isso são valores, tá certo? De não passar a perna em ninguém, de pagar suas contas, que mais? Tantos valores importantes, né? A solidariedade, de ser bom. Eu costumo dizer o seguinte, que quem mente não gosta que mintam para ele, né? O mentiroso não gosta que ninguém minta para ele. Mas Jesus disse, se você não quer que as pessoas mintam para você, não minta para elas também. Essa é a lei áurea. Então, vamos pensar nisso, gente. Nós somos o sal da terra. Sal está falando de valores. E nós somos a luz do mundo. Está falando de testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho de Jesus. Então, vamos para a segunda parte da nossa reflexão, que fala sobre carnal intelectual. A primeira parte fala do carnal imoral. E quando você não amadurece, vai virar um crente carnal. E esse pode ser até no aspecto intelectual também. Ou seja, você não tem a mente de Cristo. Começa a ter uma mente carnal, uma mente mundana, uma mente que raciocina pelos moldes do mundo e não pelos moldes da palavra. O crente que se torna carnal pela intelectualidade é aquele que se incha pelo conhecimento. Ele se gaba, né? A busca descomedida pela cultura
dando a ela um valor indevido. Leva o crente a desprestigiar a simplicidade do Evangelho, o qual passa a ser considerado como complicado e difícil de entendimento. Como esse crente carnal vive pelos seus raciocínios, não consegue praticar o que não entende. Veja que coisa interessante, né? Aqui em Mateus capítulo 11, tem um segredinho bem interessante que eu vou compartilhar com vocês, que me veio o coração agora. Está aqui, ó, versículo 25, Mateus 11. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Jesus está dizendo que Deus escondeu daquelas pessoas que consideram-se sábias, sabe? Que consideram instruídas desse mundo, e decidiu revelar aos pequeninos. Olha só. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o conhecimento de Deus, meus irmãos, é o maior de todos os conhecimentos, porque nós nascemos porque Ele criou a gente, sabe? E o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus é o sentido da vida. Uma vez Paulo pregando lá em Atenas, que era a terra do conhecimento, né? Olha só, povo muito supersticioso, povo muito idólatra. Aí ele fala assim, ó: pois nele, quer dizer Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Ele está falando isso daqui, ó. Pois em Deus, Ele é o sentido, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, meus queridos, vamos continuar aqui, né? O item A diz assim: complicado, o crente carnal é complicado. O crente carnal intelectual talvez seja, dentre os vários tipos de crentes carnais, o mais difícil quanto ao tratamento. Ele está cheio de si mesmo, pela cultura e raciocínio lógico que possui. Por isso, tenta estender e explicar o Evangelho, tenta entender, né? E explicar o Evangelho pelas suas estruturas mentais complicadas. O carnal intelectual é uma pessoa cheia de argumentos para justificar a sua maneira de ver a palavra de Deus. E está convencido daquilo que nunca vai convencer os crentes espirituais. Olha que coisa interessante, né? Geralmente um crente carnal gosta de justificar seus pecados. Ah, mas fulano de tal fez, o pastor fulano de tal faz, sabe? Então é como se ele fizesse uma comparação por baixo. E ele então justifica seus pecados fazendo uma comparação dele com outras pessoas. Enquanto a Bíblia diz para nós, fazemos uma comparação da nossa vida com Cristo. Porque Ele é o espelho, Jesus é o espelho. Então, se nós olharmos para Jesus, vamos ver nossas imperfeições. Tá certo? Quando Isaías teve a visão de Deus, Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Eu vi o Rei. E eu sou um homem de lábios impuros. Então observe que ele não esconde o pecado. Ele disse: eu tenho um problema na língua. E agora vou morrer, porque eu vi o Rei. Então Deus disse: não, calma, eu vou ajudar você. Vou purificá-lo. Quando a gente está na presença de Deus, diante da luz, a gente percebe nossos defeitos. Então é importante a gente fazer essa comparação com Jesus e não com o próximo. O crente carnal é complicado. Ele também é enganado. Ao mesmo tempo que se considera sábio pela cultura secular adquirida, o carnal intelectual é louco diante da luz das Escrituras Sagradas. O espírito do engano dominou a sua mente, assim como fez com Adão e Eva no Éden. E isso causou a corrupção dos seus raciocínios e por isso complicaram a simplicidade do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, como foi falado aqui no começo, né, para a gente não se apoiar
nas conquistas terrenas, das coisas carnais, das coisas desse mundo, para a gente se apresentar diante de Deus. Ele não chamou muitos sábios de conhecimento, muitos nobres de nascimento, nada disso. Deus chamou as coisas loucas desse mundo, as coisas simples desse mundo, não é verdade? Então, uma vez um advogado crente ficou criticando o pastor por ter colocado um diácono para pregar que não sabia nem falar. Se o pastor não devia pôr um homem desse para pregar, o pastor devia colocar eu, deixa eu pregar para vocês verem. E aí um belo dia, não sei o que aconteceu, o pastor escalou esse irmão. Mas esse irmão ficou tão tenso, imagina numa pessoa nervosa. Ele ficou tão tenso que começou a colocar o paletó dentro da calça. Ele foi enfiando o paletó dele dentro da calça. E todo mundo ficou vendo aquilo. Até aqueles meninos sapeca que você sabe, porque Deus queria humilhar aquele irmão. Então, meus amados, mesmo falando errado, claro que você não deve continuar falando errado. Mas se você é uma pessoa que tem essa dificuldade, mas você tem uma vida de consagração e os espirituais discernem bem as coisas. Nós não somos perfeitos em tudo, né? Alguma coisa a gente não vai ser bom, ou há várias coisas. Mas isso não vai desmerecer eu e nem você. Claro que nós precisamos estar sempre aperfeiçoando, mas o crente carnal é enganado, porque ele se apoia na carnalidade dele, se apoia na intelectualidade dele para se projetar diante dos irmãos. Teórico, o melhor perfil bíblico de um cristão que pode ser aplicado ao crente carnal pela intelectualidade é a expressão do apóstolo Tiago, ao afirmar que existem pessoas que ouvem e se esquecem da palavra de Deus. Na introdução dessa afirmação, Tiago mostra a importância de estar pronto para ouvir e de aceitar com humildade a palavra de Deus. Ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, ouvir mais, falar menos, né? Quanto mais falamos, mais erramos. Então, a Bíblia fala que quando Jó estava passando uma luta muito grande, os seus amigos da onça vieram acusá-lo. Um falava uma barbaridade pior que a outra. Sabe? Então, o texto diz que Jó disse para eles assim, por que vocês não ficam calados, hein? Vocês vão ficar calados, porque calado é coisa de gente sábia. Só gente sábia fica calado. Se vocês ficarem calados, eles vão pensar que vocês são sábios. Então, meus irmãos, às vezes a gente não sabe profundamente das coisas, mesmo assim fica opinando, fica falando, né? São os teóricos. Vamos continuar aqui, Combatemos a intelectualidade natural quando valorizamos o conhecimento espiritual. Nunca poderemos entender Deus e os seus princípios e, consequentemente, nos associarmos em consideração e prática aos mandamentos divinos. Olha só, por meio de raciocínios humanos. Somente as pessoas que se sujeitam às revelações do Espírito, principalmente pela inspiração das Escrituras, é que podem ser sábias, cultas, inteligentes e espirituais, tudo ao mesmo tempo. Porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser sábio. A diferença entre inteligente e sábio, porque existem pessoas inteligentes que não são sábios. Que coisa, são tolos, apesar de serem inteligentes. Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes 2, verso 24. 2:24 diz assim, 26, perdão. Eclesiastes diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àqueles que agradam a Deus. 3 coisas que Deus dá para aqueles que agradam a Ele. Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, meus amados, é a capacidade de fazer boas escolhas. Tudo na vida é uma questão de escolha. E o sábio sabe fazer as escolhas, porque ele faz as escolhas pela perspectiva de Deus. Pela perspectiva de Deus. Então, e a sabedoria não se adquire da noite para o dia. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria pede a Deus, que a todos dá liberalmente.
e a sabedoria, sabe qual que é o primeiro degrau? Temer a Deus. Por isso que muitos desses homens que você vê até inteligentes, mas quando você vai olhar a Wikipédia deles, ou seja, você vai ver o currículo deles, está lá, religião, ateus. E esses homens estão na TV discutindo os problemas da nossa comunidade. Tá? Mas eles mesmos não temem a Deus. Como eles podem ser sábios? Eles são inteligentes, mas não são sábios. Porque o primeiro degrau da sabedoria é o temor a Deus. Gente, vamos continuar. O carnal relacional é o tipo de carnalidade que também ocorre quando você não amadurece na vida espiritual. Diz assim, ó, a expressão mais notória de carnalidade se faz presente nos relacionamentos da pessoa. As pessoas carnais possuem interesses pessoais nos relacionamentos em detrimento da comunhão. Elas se aproximam dos irmãos com interesses financeiros, sexuais e veem as pessoas como oportunidades de ganharem alguma coisa. Olha só que coisa mais horrorosa, né? O tipo de carnalidade que se manifesta na vida de um crente no aspecto relacional. Se aproxima para ver se consegue obter algum tipo de vantagem do outro. Primeiro vem a inveja. Crentes carnais são dominados pela cobiça e costumam comparar-se com outras pessoas. Às vezes, consideram-se melhores do que elas, e outras vezes inferiores, almejando ter ou ser o que elas têm ou são. Até mesmo na prática dos dons espirituais e dos ministérios da igreja. Postam-se com inveja e rivalidade com os demais irmãos. Meus irmãos, quem faz a distribuição dos dons é o Espírito Santo. É ele que escolhe as pessoas e escolhe os dons que vai dar a elas. Isso está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Ele faz isso buscando um fim proveitoso. E todos nós temos uma oportunidade de trabalhar no reino de Deus. Tá? Todo mundo tem pelo menos um dom, uma vocação. Descubra aquilo que Deus chamou você para fazer e se especialize, sabe? Deus me deu o dom de mestre, então eu ensino muita coisa, mas eu me especializei na área de família, de casamento. E por causa disso, já fui em muitas partes do mundo, só para falar sobre casamento. Mas eu não falo só sobre casamento, eu falo também de teologia, eu falo também de profecias bíblicas, de doutrina bíblica, né? De a palavra profética, vamos dizer assim, a profecia bíblica. Eu gosto muito desse tema. Discipulado. Mas se você se especializa numa área especificamente, você se torna um especialista. E aí as pessoas querem te ouvir. Né? Porque existe muita coisa para a gente fazer dentro do reino de Deus. Descubra aquilo que Deus chamou você para fazer. Não fique invejando o dom dos outros, o talento dos outros. Tem tanta coisa para fazer dentro da igreja. Está certo? Vamos continuar. Egoísmo. As obras da carne facilmente são identificadas nos crentes carnais, principalmente nos relacionamentos interpessoais. Obras carnais nos relacionamentos, conforme aparece em Gálatas capítulo 5. Olha só, lá diz assim: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja. Aqui, nessas obras carnais, começa no verso 19 até o 21. São um total de 15. Só na área de relacionamento são 8. Mais da metade. Então veja como esse problema de relacionamento é sério. Eu vou ler um texto para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 6, onde você pode ser testado nessa área aí para ver se realmente é espiritual. O texto diz assim, ó, versículo 6 de 1 Coríntios. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então ele está dizendo aqui, ó, se tem uma demanda entre você e outro irmão,
e você leva isso às últimas consequências, até o tribunal do mundo, ele diz, você não é uma pessoa espiritual. Paulo diz, você quer ser espiritual? Porque não sofre a injustiça, porque não sofre o dano. Então, nessa hora que a gente percebe, né? Tem muita gente que quer estar certo, de todo jeito, mesmo que perca uma amizade, mesmo que quebre a amizade com outra pessoa e quer estar certo. E uma vez eu aprendi uma frase que dizia, é melhor ter paz do que ter razão. Então, meus queridos, vamos pensar sobre isso daí. Quando você é uma pessoa simples, não pende para o lado do egoísmo, você prefere perder do que romper com aquela pessoa. Olha que coisa boa, né? Maldade. Paulo adverte aos irmãos para que tenham cuidado com aqueles que praticam mal. Maldade é o comportamento que demonstra crueldade contra outras pessoas, e isso é feito por pessoa má. Assim como a gente descobre que uma pessoa é boa porque ela pratica atos de bondade, a mesma coisa ocorre com uma pessoa má, pratica atos de maldade. É falta de humanidade, buscando prejudicar ou ofender outras pessoas. Ainda a maldade se manifesta por meio de sarcasmo, malícia e vontade de denegrir outra pessoa. Então, meus irmãos, se nós somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus dentro de nós, nunca nós podemos admitir esses sentimentos, não é verdade? De maldade, sarcasmo, de dizer bem feito, merecia, merecia. Meus irmãos, nós temos que ter compaixão das pessoas. Será que Jesus agiria dessa forma? Como foi que ele falou para nós agirmos com nossos inimigos? Ele disse, se você abraça, você beija os seus amigos, os gentios fazem isso também. Então ele disse para você perdoar os seus inimigos e orar por eles. Olha que coisa. A base do Evangelho está na construção de bons relacionamentos, os quais nascem na vertical por meio da comunhão plena com Deus através de Jesus. Então, se você se relaciona bem com Deus, vai se relacionar bem com seus semelhantes, certo? Se você não tem um relacionamento vertical com Deus bom, então isso vai refletir no seu relacionamento horizontal ruim com as pessoas que você se relaciona. Quanto mais próximo de Deus, mais cheio de Deus você estará. Mais cheio de Deus, mais cheio de paciência, mais cheio de amor, mais cheio de mansidão, de todas essas coisas. Essa comunhão se ramifica na horizontal, estendendo-se aos vínculos familiares, profissionais e espirituais. Pessoas carnais destroem essas estruturas e possuem vida marcada por dissensões e contendas. Sabe aquele crente que nunca para em igreja nenhuma? Pois é, o problema não são as igrejas, é ele. Mas qualquer hora dessa ele vai cair numa seita, aí ele vai cair num galho podre e vai se esboachar no chão. Por quê? Porque ele é um crente carnal. E ele está sempre se metendo em encrenca. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Então, eu vejo como tem crente se metendo em encrenca, se metendo em fofoca, sabe? E não está levando a sério o que Jesus disse. Vamos concluir? O reflexo imediato da carnalidade é a quebra de comunicação espiritual entre o carnal e aqueles que são espirituais. O apóstolo Paulo diz aos crentes carnais de Corinto que não pôde falar a eles coisas espirituais devido à carnalidade que expressavam em seus comportamentos. Como os crentes de Cristo, constantemente nos achamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. Eles andam juntos, viu? O mundanismo e a carnalidade são inseparáveis. O primeiro é exterior, o mundanismo, e o segundo, interior, carnalidade. Os coríntios raramente os venciam, aliás. Frequentemente sucumbiam a ambos. Em consequência, cometiam sérios pecados.
um após o outro. O pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado de outros pecados. Pelos pecados, de outros pecados, pois pelos pecados sempre estão interrelacionados, é verdade, um junto com o outro. Não existe pecado isolado, um leva ao outro e o segundo reforça o primeiro. Cada pecado é uma combinação de pecados. A primeira epístola aos Coríntios confirma essa realidade e nos exorta a cortar o mal pela raiz. Então, deixa eu pensar aqui com vocês e vou já fechando minha Bíblia para dizer o seguinte, meus amados. O segredo de um bom relacionamento conjugal é Deus. O segredo de um ministério profícuo, de um ministério bem-sucedido, Deus também. Sabe, o segredo da vida profissional, o segredo em todos os sentidos, Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é verdade. É só você analisar o Salmo 128. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando ele fala bem-aventurado, está falando bem feliz. Aí ele fala 6 áreas. 6 áreas da vida. Na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida de casamento, na sua vida com seus filhos, na sua vida no ministério e na sua vida pessoal, na sua vida de saúde, essas coisas todas. 6 áreas, está lá no Salmo 128. Então, o segredo é ele. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai refletir aspectos do caráter dele. Mais bondoso, mais alegre, mais fiel, mais confiável, mais longânimo, mais manso, mais bem-humorado. Isso tudo, gente, são características do caráter de Deus. Nós terminamos a revista de Filipenses, um chamado à maturidade, e eu convido você a continuar conosco na próxima semana. Na próxima semana estaremos trazendo um material novo para vocês e vamos continuar fazendo um estudo mais assim, exegético, mais textual e expositivo das Escrituras. Tá certo? Então quero orar junto com você agora. Vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa bênção de termos concluído a revista Filipenses, um chamado à maturidade. E eu peço que o Senhor nos ajude a continuar comprometido com o processo de santidade, o processo de maturidade. Abençoe meus irmãos de perto e de longe, para que eles possam, ó Deus, perseverar em ter uma vida devocional, de oração, de estudo da palavra, de compromisso com a sua igreja e com a sua liderança local. Ó Senhor, de santificação. Continua conosco, abençoa nosso ministério, Senhor Deus, que está sendo transmitido para muitas pessoas. Eu peço a tua bênção sobre esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo e nos assistindo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Até a próxima, se Deus quiser.